Muito bom dia para você que está vendo esse vídeo. A gente volta então com os vídeos do Shema Israel Oficina da Mente. Para quem não sabe, Shema Israel é um blog onde a gente compartilha artigos de estudo, a gente compartilha alguns vídeos, a gente compartilha alguns áudios de estudo, de pregação também. E hoje eu queria trazer uma reflexão sobre o estudo das parábolas. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 24. Nós temos ali então, na verdade eu não vou muito ler o texto, eu vou apenas colocar algumas ponderações. A gente tem nesse texto um intérprete da lei que ele está conversando com Jesus, e Jesus está conversando com ele, né? E ele se levanta querendo colocar Jesus à prova, e aí ele pergunta o que farei para herdar a vida eterna, né? Ele faz esse questionamento para Jesus, que pede para que ele lhe responda, e Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz: faz isso e viverás. E nesse ponto da conversa, né, na verdade, o intérprete da lei ele tenta trazer algum tipo de justificação, justamente por causa de uma tradição muito antiga, né? Ele pergunta quem é o meu próximo. Aqui nesse ponto eu gostaria então de começar a trazer algumas ponderações. Qual é o motivo desse mestre da lei questionar quem é o meu próximo? Havia uma tradição judaica, a gente precisa entender isso, né? Em relação a próximo para eles, quando a Bíblia diz ama o teu próximo, não é quem está perto de ti ou não é quem está dentro da tua casa, ou até mesmo ama o teu próximo, ou seja, o teu irmão, aquele que convive contigo, teu colega de trabalho, aquele que anda contigo. Para eles isso tinha um sentido um pouco mais profundo. Por quê? Porque quando o povo de Israel foi levado cativo e depois esse povo de Israel foi libertado 70 anos depois do cativeiro babilônico, quando eles foram liberados, né, para voltar, houve 3 períodos, né, do retorno. Não aconteceu tudo de uma vez só, foram 3 períodos do retorno. E nesses períodos do retorno teve o povo da Samaria, que eles, por terem se espalhado entre outros povos e pego cultura de outros povos também, né, e terem retornado por último, eles acabaram ficando marcados, porque eles perderam toda a sua característica. Eles se deixaram ir até outros povos enquanto estavam em cativeiro, depois eles permaneceram, eles não voltaram, eles vieram depois para tentar retornar àquele lugar de Samaria. Então, para o judeu, o samaritano não era o seu próximo. Por quê? Porque o samaritano ele tinha já um outro trejeito, uma mistura, se misturou muito com outros povos, ele teve uma outra postura enquanto esteve em cativeiro do que os judeus que retornaram antes. Então eles não conseguiam enxergar, nesse contexto histórico, eles não conseguiam enxergar os samaritanos como próximos. E para eles haviam 4 tipos de pessoas que eles não consideravam próximos. Os coletores de impostos, todo judeu que era coletor de imposto por causa de Roma não era considerado próximo. Próximo é aquele que está perto de mim, a quem eu posso ajudar. Aquele que é do meu convívio, aquele que vive como meu povo. Então os coletores de imposto, as prostitutas, os gentios e os samaritanos, eles não eram considerados próximos do povo. Quando o doutor da lei questiona para Jesus quem é o meu próximo, na verdade ele está dizendo para Jesus: eu tenho 4 qualificações de pessoas que não são próximas minhas, porque os judeus rejeitam. Todo judeu saberia que gentio, coletor de imposto, prostituto, samaritano não estava nessa classe. O que acontece? Acontece que exatamente nesse ponto da pergunta que Jesus traz a história do samaritano, né? Havia um homem que havia sido assaltado, pego por salteadores, e é interessante que o texto diz que ele estava como que morto, não que ele literalmente estivesse morto, mas ele estava como que morto. Quem passasse e olhasse, aquele cara está morto, todo arrebentado no chão, aquele cara morreu. Ele estava como que morto, aparência de morto, né? Arrebentado, enfim.
E aí o texto vai dizer que passa o sacerdote, né? E depois passa o levita. E aqui existe um grifo que a gente precisa fazer. O que acontece? O texto diz assim: casualmente, ou seja, não era uso do sacerdote aquele caminho, passa por ali um sacerdote. Isso depois que o homem ficou semi-morto. Isso sugere que não era o caminho natural pelo qual o sacerdote passava. Ou seja, ele não estava apressado, indo a uma reunião ou indo para algum lugar. O levita, a mesma coisa. E o texto diz que eles passam de largo, eles não param para ajudar. Até aqui, perante a lei, não havia nenhum tipo de indagação que pudesse ser feita para aquilo que Jesus estava dizendo. Porque a gente precisa lembrar que o povo no tempo de Jesus não estava sobre a graça vem após a morte de Jesus. O povo, nos tempos de Jesus, mesmo Jesus estando entre o povo, eles ainda estavam debaixo da lei. E a lei, ela era específica para levitas e sacerdotes. E levitas e sacerdotes, eles não podiam tocar de maneira alguma em corpo morto, tocar em um corpo morto. Havia uma lei que os restringia a isso. Então, quando o texto diz que eles veem um homem semi-morto, ou seja, eles olham e eles enxergam uma pessoa morta, mesmo que ainda haja vida, eles não tinha como eles irem lá e tocar para saber se estava vivo. Havia uma lei que restringia. Eles enxergam o semi-morto e passam de largo. O que acontece aqui? Quando eles passam de largo, não há nenhuma condenação nisso. Porque eles estão enxergando o homem semi-morto e estão cumprindo a lei. O texto, na verdade, muitas pessoas usam para falar de religiosidade, para falar, levita, que seria o ministro de louvor, o sacerdote, eles não atendem as pessoas, eles passam de largo por causa de religiosidade. Mas na verdade não é o que o texto está dizendo, a gente precisa respeitar a literalidade do texto e o contexto histórico, cultural. O que acontece? Como eles não podiam tocar, eles passam de largo. O samaritano, e é nesse ponto que Jesus está tocando, o próximo, porque foi essa a pergunta. Quem é o meu próximo? Jesus está dizendo, sabe o que para esse sacerdote? Sabe esse cara que você rejeita? Sabe esse cara que você não dá nada por ele? Ele é o teu próximo. Ele é o próximo. Não é quem você coloca na sua categoria de pessoas que você respeitaria na sociedade. É ele. E o que acontece aqui? Jesus conta que o samaritano vem, ele atende, ele leva para pousada, enfim, deixa dinheiro, paga, diz que depois, quando voltasse, pagaria ainda mais do que fosse necessário. Aí aqui nós já temos uma alusão que se dá em algumas pregações, a questão de que a igreja seria o local para receber o ferido, que o samaritano seria Cristo, que o pagamento seria a morte de Jesus, e aí ele diz depois, eu voltarei, e se tiver mais alguma coisa, eu pego esse cara e eu levo comigo. Então, são contextos que dá para se colocar ou para se levar, mas não é disso que eu quero falar aqui. A questão é a seguinte: quando Jesus fala que o samaritano ajudou e questiona esse homem, então quem era o próximo do semi-morto? E aí ele fala, era o samaritano. Na verdade, Jesus está desconstruindo uma ideologia que esses caras tinham. Por quê? Vamos prestar atenção. Zaqueu era coletor de impostos. Depois a gente teve o caso da prostituta. Agora a gente tem a parábola do samaritano. E aí depois que Jesus morre, ele em si, pela graça, aqueles que estão em Cristo são livres. Ou seja, os gentios, que são os judeus que não eram judeus, eram descendentes de judeus que vieram de outras regiões ou foram criados em outras regiões, vieram de outras regiões. Eles não eram considerados judeus porque eles não estavam dentro da categoria religiosa. Digamos que seriam os judeus não praticantes, eles eram apenas israelitas, eles não eram judeus, não praticavam a religião. Esses caras que não eram circuncidados, que não participavam disso, e que quando Cristo morre, na sua ressurreição, eles recebem a pregação, eles são os gentios. Então, na verdade, quando esse cara pergunta quem é o meu próximo, ele coloca uma qualificação de 4 tipos de pessoas: o coletor de imposto, a prostituta, o samaritano e o gentil. Jesus tinha pego Zaqueu, Jesus tinha perdoado a prostituta, e agora Jesus estava falando do samaritano, e logo após veria a libertação a todos os gentios, inclusive. Então a gente precisa olhar o texto com essa amplitude e enxergar pontos importantes. Na verdade, o que Jesus está dizendo para esse cara da lei aqui é: você tem uma lei para seguir.
Mesmo que você siga, não há condenação por você estar seguindo uma regra, porém, algumas vezes é necessário que a gente olhe melhor a situação. O amor tem que transcender a regra, não quebrá-la. Eu tenho uma regra, eu não posso tocar num corpo morto, mas eu estou vendo uma pessoa que pode não estar morta. Então, pelo benefício da dúvida, às vezes é necessário dar ajuda, estender a mão. E não era isso que eles estavam acostumados a fazer. Na verdade, a pergunta quem é o meu próximo, ela classifica essas pessoas. E Jesus vem e desclassifica isso dele. E diz para ele, olha, o samaritano é o teu próximo. E como é uma parábola, dentro da cabeça do doutor da lei pode ficar meio implícito algumas outras coisas também. Como, por exemplo, cara, se o samaritano é o meu próximo, fez o que eu não faria por causa da lei, a prostituta poderia ter feito. O gentil poderia ter feito, o coletor de impostos poderia ter feito. Então, não existe limitações em relação a quem é o meu próximo. Eu espero que você tenha gostado. Pode escrever pra gente aqui no Facebook e deixar o seu comentário, alguma dúvida. Se você quiser até dar alguma sugestão, nós estamos abertos. Deus abençoe a todos.